A todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo hoje o primeiro dia da minha maratona, né? E hoje o dia foi bem acompanhado, né? Hoje eu já fiz a celebração da palavra às 7h30 da manhã. Aí quando deu 10 horas, eu fiz a catequese para Crisma, né? Depois eu vim para casa, almocei, descansei um pouco, vi um episódio de The Chosen e fui fazer a celebração na outra comunidade, né? E aí, agora eu estou aqui com vocês, né? E vamos fazer a reflexão sobre o Evangelho, né, do 22º domingo do tempo comum. Às vezes eu acho que as pessoas têm uma visão muito complicada das coisas, mas isso é uma outra história, né? Às vezes eu penso que as pessoas olham o que a gente está fazendo e falam assim: Bernardo, como é que você dá conta de tudo? Na verdade, dá para a gente fazer muita coisa, né? Dá para a gente fazer muita coisa, desde que a gente coloque as coisas com os seus devidos pesos, com suas devidas necessidades. Um erro muito comum, na minha opinião, é que as pessoas ficam querendo, como eu vou dizer, trazer para si um monte de atividades que elas não dão conta. Então eu sempre vejo o que que eu sou capaz de fazer e faço aquilo que eu sou capaz de fazer, né? Ah, Bernardo, mas você não podia fazer tal outra coisa, tal outra coisa? Às vezes até posso. Mas se eu fizer muito um tipo de coisa e não fizer a outra, eu não estou dando um bom exemplo. Então é importante a gente cuidar das coisas integralmente, né? Eu vou dar uma carregada aqui no site do Instagram para eu ter certeza que eu estou online, né? Então, agora eu estou vendo que eu estou online, agora é só esperar mais um pouquinho, menos de 1 minuto a gente vai ler o Evangelho, tá? É só a gente esperar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a gente está lendo o Evangelho, né? Fazendo a nossa reflexão para a gente poder pensar nas coisas e seguir adiante, né? Então, daqui a pouquinho a gente está começando aqui, né? Falta poucos segundos. Bernardo, por que você não começa logo? Porque algumas pessoas já sabem que eu só leio o Evangelho às 19h35, então é uma forma de eu meio que assim dizer, tá bom, dá tempo ainda de se ouvir o Evangelho, né? Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém
mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vem a dizer: dá lugar para ele. Então tu ficarás envergonhado e irá ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma grande honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Assim também, e disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes também poderiam convidar-te, e isso já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. E tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Lendo esse evangelho, a gente fica achando estranho. E mais estranho ainda é a interpretação que algumas pessoas dão para esse evangelho. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Mozinho e Fátima estiveram na celebração da palavra agora que eu fiz no 336. E agora vem aqui ouvir a live. Essas moças são doidas. Mas vamos lá. Boa noite a todos da live, diz a Fátima. E a Fátima diz: verdade. Ela está dizendo que é verdade que ela estava na celebração da palavra. E sabe, me perturba muito, né? E está dizendo que foi maravilhosa a celebração. Que bom. Sabe, me perturba muito quando as pessoas leem esse evangelho e acham que isso é alguma regra de educação, é uma etiqueta. Aliás, é impressionante como as pessoas acham que o evangelho é um manual de instrução, que é um guia, né? O que o evangelho está ensinando aqui é muito mais que isso. O que o evangelho está ensinando aqui é uma forma de viver, mas não é quanto à posição que você ocupa numa mesa. De fato, se você vier aqui na primeira leitura do livro do Eclesiástico, né, você vai ver que há duas frases importantes. É aos humildes que ele, o Senhor Deus, revela seus mistérios. Ele é grande e poderoso, mas ele é glorificado pelos humildes. O que quer dizer isso? Qual é o sentido desta fala do Eclesiástico? E por que ela é importante? Porque a humildade que Jesus prega não é uma menos-valia, não é você ficar dizendo que você não presta, que você é ruim, que você é indigno. Não. De vez em quando eu fico vendo pessoas achando que Jesus quer que a gente se humilhe. E isso, pessoal, é muito ruim.
Porque, na verdade, não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente se sinta desvalorizado. Mas, Bernardo, mas então o que é a humildade? A humildade, para a Bíblia, é você entender que todas as pessoas são dignas. Que toda e qualquer pessoa foi criada à imagem e segundo a semelhança de Deus. E que, portanto, ela é inerentemente digna. Ela é digna em sua essência. Né? Tem alguém que entrou aqui que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu pegar a cola aqui. Quem entrou foi Rosângela Tardelli. Ô, Rosângela, boa noite, paz e bem. Ou seja, todos nós somos iguais em dignidade. E se nós somos iguais em dignidade, não faz sentido a busca por ser maior que os outros. O problema do Evangelho não é se você está sentado no primeiro ou no segundo lugar da missa. E sabe, eu já fiz essa leitura. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu já mudei a interpretação de textos. Porque à medida que a gente vai se tornando mais maduro na fé, à medida que você vai entendendo melhor, que você vai lendo mais a Bíblia, você pode olhar e falar assim, não, eu entendi errado. E é bonito quando você fala isso. Mostra uma profunda confiança na misericórdia de Deus. Deus nos chama a ser humilde porque o oposto é uma coisa nefasta. Aquele que não quer ser humilde é egoísta. Aquele que não quer ser humilde é soberbo. Aquele que não quer ser humilde é ganancioso. Aquele que não quer ser humilde vai acabar se transformando numa pessoa violenta. Por quê? Porque à medida que você se coloca superior às outras pessoas, você irá construindo na sua cabeça, na sua forma de falar, na sua forma de agir, uma realidade que coloca os outros abaixo de você. Os outros valem menos que você. E é por isso que você se acha no direito de ter um lugar melhor. E mais, você começa a buscar esse lugar e fará de tudo para ter um lugar. Aqueles e aquelas que não são humildes buscam o poder, a força e acabam se afastando de Deus. Mas é muito interessante porque diz que Deus é glorificado nos humildes. E aí eu preciso dar um pulinho no Salmo. Porque o Salmo diz assim, os justos se alegram na presença do Senhor. Mas o Senhor é glorificado nos humildes. O Senhor não é glorificado nos poderosos, nos grandes, nos fortes. O Senhor não será glorificado por alguém que empunha uma espada ou que anuncia uma grande atividade. Não. Ele é glorificado nos humildes. E aqueles e aquelas que são justos e justas se alegram no Senhor. Mas, como diz o Salmo, ele prepara com carinho a mesa para o pobre. E observe que o chefe dos fariseus não preparou uma mesa para o pobre. Ele diz mais, do órfão ele é pai, da viúva protetor. Ele dá um lar aos deserdados e liberta os
prisioneiros. O Senhor que nós queremos conviver cuida dos abandonados, dos marginalizados, dos desprezados. E é por isso que Ele é glorificado nos humildes, porque os humildes realizam a maravilha de um Deus que ama, cura, liberta, um Deus que é rico em misericórdia. E vou mais além. Para minha profunda infelicidade, existem hoje pessoas que criaram uma nova igreja. Uma igreja que é diferente da igreja que Jesus pediu que nós fizéssemos. Isso, de certa forma, está apresentado para nós na segunda leitura, na carta aos Hebreus. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Que realidade palpável? O fogo ardente, a escuridão, as trevas e tempestade, o som da trombeta e a voz poderosa. Sabe, é impressionante como pessoas querem essa igreja. Essa igreja de uma voz de trombeta, uma voz poderosa, o fogo ardente, a escuridão, a tempestade e a treva. Bernardo, ninguém quer uma igreja assim. Claro que querem. Querem uma igreja que condena, uma igreja que exclui. Uma igreja que está mais preocupada em quem vai sentar ao lado de quem. Quem vai sentar na primeira fileira ou na última. Nessa igreja aqui, esse é o meu lugar. Mas hoje tem a celebração. Não, mas eu não vou sair do meu lugar. E Jesus nos fala para não buscar lugares. Mas Ele não fala para não buscar lugares por causa de uma contenda, de uma briguinha. Ele fala para que você reconheça a dignidade do outro e receba esse outro e o acolha. Sabe, eu não sei se vocês sabem, o diácono deve sentar à direita do celebrante principal da missa. E na celebração da palavra, os diáconos sentam onde eles bem entenderem, porque não tem regra nenhuma. Tá? Mas na missa, o diácono deve sentar imediatamente à direita do celebrante principal, seja lá quem for o celebrante principal. Mas de vez em quando acontece alguma coisa e alguém senta naquele lugar. E quando isso acontece, eu sento em outro lugar. E já aconteceu de, no meio da celebração, alguém olhar e notar que fez o erro e querer sair do lugar. E eu faço para ele um sinalzinho bem discreto: fica aí. E depois ele vem falando: diácono, o senhor me desculpa que eu tomei o seu lugar. Tem problema não. Não é que eu queira dizer que eu sou muito bom, que eu aceito. Não é isso não, pessoal. É porque qual é o sentido da gente ficar brigando por uma posição na igreja? Qual é o sentido de eu ficar aqui dizendo que eu sou diácono, coordenador do não sei o que, chefe do não sei qual, orientador espiritual do lá sei o que? Faço muito mais bem à humanidade sendo um diácono que celebra a palavra, que distribui o alimento aos pobres, que acolhe um fiel angustiado, que ajuda o povo a seguir em frente, do que garantindo lugar A ou lugar B. Até porque não é o lugar que mostra a dignidade da pessoa. Isso fica muito claro no final do Evangelho, quando Jesus fala quem nós devemos convidar: os pobres,
os aleijados, os coxos e os cegos. Talvez você não entenda quem são essas pessoas, mas elas eram pessoas desprezadas. Se você é pobre, você não seguiu a aliança com o Senhor. Você é pecador. Na cabeça de Jesus, as pessoas pensavam assim. Se você é aleijado, coxo, você não anda direito. Você tem dificuldade de ir à sinagoga, ouvir a palavra do Senhor. Você é pecador e muito. E se você é cego, você não consegue ler a palavra do Senhor. Você deve ser um pecador terrível, um pecador desprezível. Mas são esses o que Jesus manda você convidar. Por quê? Por quê? Porque ao contrário do que muitos fazem, a igreja é um lugar de inclusão. A igreja não é essa realidade palpável do fogo ardente, da escuridão, das trevas e da tempestade, do som da trombeta e da voz poderosa ou da voz amedrontadora, depende da tradução. A igreja é uma reunião de alegria, onde as pessoas são recebidas e incluídas. Sejam quem forem. A igreja não é um lugar onde eu vá determinar quem você é, como você se veste, o que você come. Não é um lugar onde eu vou dizer como você se chama, qual deve ser seu nome, sua profissão, sua origem. A igreja é um lugar onde você será acolhido, onde você será acolhida do jeito que você é. A igreja é um lugar onde os fracos, os oprimidos, os humildes, os miseráveis são protegidos. É onde os desgredados encontram morada. É onde os prisioneiros são libertos. As viúvas são amparadas e os órfãos têm paz. Onde os pobres, os coxos, os aleijados e os cegos são convidados para a grande festa e recebem os primeiros lugares. Não que eles sejam especiais, pelo contrário, eles não são especiais, mas eles precisam de nós. Estes que estão à margem da sociedade, estes que estão desprezados, desrespeitados, agredidos, esses é que merecem todo o nosso carinho, acolhimento e amor. Sabe, é neles que Deus se revela para nós. É naqueles que onde você não espera ninguém, onde você não espera encontrar nada. É neles onde nada faz sentido. Aonde você não tem motivo para estar com essas pessoas. É lá que você vai encontrar Jesus. É lá que ele vai se revelar para você. E é lá que naquele dia, quando você estiver diante daquela pessoa que Jesus se revelar para você, você irá glorificá-lo. Que você irá olhar e dizer: eu me encontrei com o Senhor. E a graça disso é que você não precisa ser ninguém especial. Você tem que parar de buscar os primeiros lugares, porque não é lá que está o Senhor. Não é no poder, não é na força, não é no status social que está o Senhor. Pelo contrário, o Senhor está nas pessoas frágeis, nas pessoas vulneráveis, naqueles que precisam de carinho, proteção e cuidado.
É nelas que você vai trazer e fazer muito bem. E é nesses lugares que você tem que ir. Não para se mostrar melhor do que essas pessoas, mas para se mostrar igual a elas. Trazê-las para perto de ti. Incluí-las na sua vida. E assim, glorificar o Senhor. E no fim dos dias, o Senhor lhe receberá numa mesa preparada com todo carinho, na terra sem males. Amém? Vamos ver a hora. 19h58. Mozinho, hoje eu falei pouco, hein? Mas é que eu tô cansado também, sabe, pessoal? Fátima tá mandando um amém com mãozinha de oração. E eu vou me despedir agora, deixando a minha bênção. Amanhã, domingo, eu não faço live. Segunda-feira eu vou fazer live, tá? Segunda-feira tem a celebração da palavra, né? De manhã, 7h30 da manhã, e 19h30 tem outra celebração aqui. Eu percebi que você hoje está cansado. É muita luta durante a semana. É verdade, Fátima, é verdade. Mas estamos bem, estamos bem. O importante é que a gente está seguindo em frente. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.